Nossa, mas que livro interessante. Quem é essa teóloga que escreveu isso aqui? Isso aqui vai acabar com o calvinismo. Deus é totalmente soberano. Totalmente soberano. Nada foge do controle de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar o tempo todo, né? Deus, ele é totalmente soberano. Significa que ele tem poder sobre todas as coisas. Mesmo que Deus dê às suas criaturas livre-arbítrio, mesmo que elas tenham a oportunidade de tomar decisões, de fazer planos, mesmo que isso aconteça, todo resultado depende unicamente da vontade livre de Deus. Deus tem a vontade livre, nós não. O quê? Não, mas isso é uma blasfêmia. Você está indo contra o livre-arbítrio. Desse jeito, que Deus é esse? Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem, afinal de contas. Não, Arminio, pare de falar besteira. Mesmo que você tenha livre-arbítrio, mesmo que você tome decisões, mesmo que ele deixe que você faça planos, todo resultado, a Bíblia fala que todo resultado depende da vontade de Deus. Dá uma olhada, por exemplo, aqui na tela em Provérbios 16, versículo 1. Olha para cá. Você tem dificuldade de ler português, né? Parece que você só lê grego e hebraico. Então agora eu vou te ajudar a entender em português, ó. Do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da língua. O autor do provérbio está falando que o homem, ele até pode fazer planos no seu coração, ele prepara no seu coração, mas a resposta mesmo é do Senhor, Então, mesmo que você faça planos, mesmo que você ache que está sendo livre, e Deus deixa que a gente faça várias coisas, mesmo que isso aconteça, a resposta, aquilo que você planejou, só pode ser positiva ou negativa dependendo da vontade, da resposta da língua é a vontade de Deus, ou seja, o resultado. Agora, olha, por exemplo, aqui em Isaías, né, o que Deus fala, o que o profeta fala em Isaías, ó, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, não pensei, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Deus falando isso. A gente vai voltar aqui e ler de novo para você entender melhor. Vocês estão assistindo e entender melhor também. Esse rapaz, ele entende de grego e hebraico, mas ele não consegue ler português, né? Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Veja que o autor, ele faz aquelas perguntas, é muito parecido com o texto de Romanos, né, capítulo 9, quando Paulo faz, mas ele é enfático, ele é direto ao ponto. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, ou seja, esse juramento dele é uma coisa que realmente vai acontecer, não importa o livre-arbítrio. Deus domina sobre toda a terra. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o grande governante de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não faça planos, é óbvio que você faça, mas isso quer dizer que o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer independente da nossa vontade. Olha o que ele está dizendo aqui. De fato, eu quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Veja bem, o autor não está pensando no livre-arbítrio de ninguém, ele está determinando, isso vai acontecer, porque eu disse e isso vai acontecer. A Bíblia mostra esse Deus o tempo todo, mas as pessoas parecem que não conhecem Deus da Bíblia, né? É claro que tem outros textos também, mas esses dois aqui já são suficientes para que vocês e as pessoas que estão assistindo entendam também. Ai, meu santo servento, isso tá me dando dor de cabeça. Seu herege! Veja bem, você não sabe ler a Bíblia. Além de ler em grego e hebraico, eu sei ler a Bíblia também, né? Foi no último vídeo eu aprendi, né? Esses textos do Antigo Testamento, isso é coisa ultrapassada. E quem é que vive o Antigo Testamento? O Antigo Testamento morreu. A lei está morta. O Novo Testamento está aí. Você está vivendo no passado, meu filho. Vive a graça de Deus. Além disso, olha só, agora eu acabo com o seu argumento. Eu aprendi aqui, ó. Eu li aqui, eu estudei teologia. Veja bem, deixa eu me recuperar.
O Novo Testamento, gente, lá em Gálatas 5, lê Gálatas 5, nós somos chamados à liberdade. Aí, pronto, acabou, não preciso nem falar nada. Gálatas 5, versículo 3. Bom, mais uma vez, amigo, você tá vacilando, cara. Será que todo arminiano é assim? Quando você fala que o Antigo Testamento morreu por causa do Novo Testamento, você está cometendo um erro gravíssimo. O Antigo Testamento nunca morreu. Ele exibe pra gente a vontade de Deus. O caráter de Deus está expresso no Antigo Testamento e também está expresso no Novo Testamento, né? De fato, nós vemos ali a mesma soberania de Deus do Antigo Testamento no Novo Testamento. Deus, por exemplo, vai separar as nações em dois povos, vai condenar um e salvar o outro. Olha, isso é a soberania de Deus em ação. Ele vai castigar a terra, Apocalipse fala isso. Então, é um pecado, é uma heresia dizer que o Antigo Testamento morreu, porque quando você olha o Novo Testamento, ele está explicando o Antigo Testamento e dizendo claramente as coisas que estão lá vão acontecer de fato daqui pra frente. E acontece. Veja, por exemplo, Daniel, a partir do capítulo 9, como Daniel 9 fala do Novo Testamento e até da volta de Jesus. Não tem como você vir com esse papo de que o Antigo Testamento ele acabou, né? Aí beleza, você falou aí também de Gálatas, né? Olha que legal, eu tô com Gálatas aqui. O que diz Gálatas 5,13, né, que você falou? É isso aí, 5,13, né? O texto de Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Existem várias coisas a respeito da soberania de Deus nesse texto que você usou. A primeira coisa, nós é que somos chamados à liberdade. Os não crentes não foram chamados à liberdade, eles ainda são escravos do pecado, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não todos, mas vós fostes chamados à liberdade. Não foi vós que escolhestes a liberdade, vós fostes chamados à liberdade. E aí, o Novo Testamento vai usar de novo a soberania de Deus para travar a sua vontade. Como você foi chamado à liberdade, você tem que se render à soberania de Deus também no Novo Testamento. Vós fostes chamados à liberdade e não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, você tem liberdade, mas você não pode usá-la do jeito que você quer. Mais uma vez, Deus impondo limites, porque Ele é Senhor de toda a glória, Senhor de toda a criação. E aí, infelizmente, Armino, você perde de novo. Você sempre perde, né, cara? Você acabou escolhendo o lado mais fraco da coisa, né? Seu herege! Bom, concluindo, Deus é totalmente soberano e a vontade dele é o que acontece na Terra. Olha, por exemplo, o que a nossa confissão de fé fala. Porque muita gente fala que o calvinismo ensina contra isso, né? Olha o que o calvinismo fala aqui, ó. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, dos eternos decretos de Deus. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus ordenou livre, né, tudo que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ele fala de causas secundárias e é isso que falta ali para muita gente entender a soberania de Deus. Deus, ele usa causas secundárias para alcançar os seus próprios objetivos. Quais são os objetivos de Deus? Vários objetivos, não tem como listar, né? O principal objetivo é que ele seja glorificado na terra, com aquilo que acontece também. E aí a nossa confissão vai falar que é o seguinte: ele ordena todas essas coisas sem que a nossa vontade seja violentada. Ou seja, ele não precisa te forçar a fazer nada. Ele só precisa te convencer ou te conquistar. E é assim que ele nos converte, por exemplo. Você era de um jeito, ele te convence do seu pecado e do seu mal, e aí você aceita Jesus. Entende? É assim que acontece. Então, o calvinismo nunca ensinou essas baboseiras que ficam falando na internet, e você pode ter acesso direto aos documentos e ver que isso é real, ver que a gente não está inventando mentira. O livre-arbítrio do homem não está em desacordo
acordo com os decretos de Deus, só que nós precisamos entender que o homem está caído em pecado, e o livre-arbítrio dele está também caído em pecado. E aí Deus não precisa violentar a vontade de ninguém para o mal, por exemplo, porque as pessoas já fazem mal naturalmente, elas são más. Lembra de Efésios 2, versículo 1? Então, 1 e 2, está mostrando ali um retrato da natureza. O homem que vive de acordo com Satanás, que vive de acordo com o curso deste mundo, desse sistema mundano. E Deus não precisa violentar a vontade de ninguém para que ele faça mal. Deus só precisa permitir que ele termine o que ele começou. É isso que a Confissão de Fé fala, e é isso que a Bíblia demonstra. Olha, por exemplo, a vida de Paulo. Paulo veio a se tornar o maior missionário da história cristã. Ele era um cara que mandava matar as pessoas. Será que era Deus que fazia Paulo matar as pessoas? Será que Deus precisou ali mexer os pauzinhos para ele matar? Não, Deus só deixou que ele continuasse nesse curso, continuasse o curso desse mundo, até que um dia ele quis convencer Paulo do contrário. E aí ele consegue convencer, e Paulo não pode ir contra a sua vontade, porque aquilo já havia sido determinado, aquilo tinha que acontecer, como a gente viu ali em Isaías, vimos em Provérbios, e isso de fato acontece, porque é ele quem determina o que acontece. Então é interessante perceber isso, lendo na Bíblia, porque geralmente as pessoas batalham contra isso, mas têm medo de ir na Bíblia, e nós fomos na Bíblia aqui. Então, ao invés de você ficar brigando contra a soberania de Deus, você pode fazer como eu e como várias pessoas ao redor do mundo, agradecer a Deus, porque é pela vontade dele que acontecem as coisas, né? Aliás, você pode orar a oração que Jesus nos ensinou: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Então, veja bem, é muito comum o pessoal vir falar que o calvinismo é determinista, pessoal. É muito comum. Isso aí é outra mentira que a gente tem que lidar. O determinismo é uma filosofia que ignora a existência de um Deus. É como se você tacasse uma pedra na água, aquela água produzisse ondas. Aquelas ondas foram determinadas pela pedra que caiu na água. E nada pode mudar o curso disso, entende? Não é o mesmo que acontece no calvinismo e nem na vida real. Eu acabei de citar o exemplo de Paulo, né? Vocês viram ali, Paulo, ele não seguiu o curso, né? O que estava determinado para ele de forma natural, né? O que vinha na frequência da vida de Paulo foi totalmente manipulada no final para que ele mudasse. Então Deus viu que Paulo estava indo numa direção e de repente quis mudar aquela direção. Isto é ser soberano, entendeu? Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quiser. E é isso que o calvinismo ensina. Então, o determinismo ensina que algumas coisas não, todas as coisas já acontecem de forma determinadas, enquanto o calvinismo e a Bíblia demonstram que Deus permite que a sua criatura haja e interaja, e ele, quando quiser, muda o curso da vida desses cidadãos aí, como eu, você que fomos convertidos pelo Espírito Santo. Veja bem, né? Não foi o curso natural da nossa vida que nos converteu, foi Deus, foi a interação dele conosco. A grande questão que faz com que o calvinismo pareça o determinismo é que Deus já sabia dessas coisas na eternidade, quis deixar que elas acontecessem e também, em alguns casos, ele quis intervir nesses casos. Mas veja bem, não é algo automático, não é algo mecânico como a água, né? Você taca a pedra na água, mecanicamente ela expande. Não. Deus é muito superior a esse acaso ou a essa força natural. Ele interage a hora que ele quer, e mesmo que ele soubesse, né, ele corta o curso da nossa vida mesmo, ele faz do jeito que ele quiser. Então não tem nada a ver com essa mentira que Armino fica falando aí de determinismo. Não ligue para isso. Vamos continuar, esse é só o primeiro ponto, eu vou trazer mais pontos para vocês nos próximos vídeos. Gostou? Curta, se inscreva no canal, manda esse vídeo para alguém, manda ele para alguém e deixa dar problema, só envie e deixa Deus fazer o restante. Tchau, tchau.